ser santa, mas sei bem que não sou capaz. Que sejas tu mesmo minha santidade. Os tesouros do meu esposo também são tão meus, ó meu Deus. Olha-me somente através dos teus olhos. Quanto mais me queres dar, mais me fazes desejar. Sinto em meu coração desejos imensos, eternos. Que o teu divino olhar purifique a ingratidão do meu coração, como fogo que queima, transforma tudo em si. Ofereço tudo que tenho e sou, como vítima, holocausto de amor. A tua misericórdia infinita. Ofereço tudo que tenho e sou, como vítima, holocausto de amor. Consome meu coração e minha vida inteira, ó Senhor. Cada batida do meu coração, em cada segundo, em cada decisão, quero me lançar sem temor, como mártir do amor, nas sendas da tua paixão. A cada batida do meu coração, a cada segundo, em cada decisão, quero me lançar sem temor, como Marte do amor, nas sendas da tua paixão. Ofereço tudo que tenho e sou, como vítima, holocausto de amor. A tua misericórdia
Olá, queridos paroquianos, a Paróquia Santa Bárbara. Estou vendo que tem 6 pessoas aqui online com a gente. Eu estou tentando me colegar também, me conectar aqui por meio do meu celular para que eu veja os comentários de vocês. Infelizmente, eu não consigo ver através desse celular que nós temos aqui para a transmissão. Só mais um instantinho para eu me organizar aqui quanto a esses meios tecnológicos, né? Fazer live sozinho dá um pouquinho de trabalho, não é como fazer live com companhia de alguém operando o celular. Escrevam alguma coisa aí, por favor. Além da Jusce e da Meire, vê se funciona aqui os nossos comentários, para que eu não tenha tanto trabalho depois para ouvir o que vocês querem falar. Bom, eu ainda não consegui ver os comentários de vocês, estou continuando aqui tentando vê-los, né? E para mim está sendo assim, um desafio. Agora está funcionando. Consegui. Estou vendo a Priscila, que fez um comentário. Estou vendo só a Priscila por enquanto. Mas eu acho que dá para a gente começar. Depois a gente tenta ver de novo os nossos comentários e perguntas, se houver alguma. Bom, vamos começar primeiro invocando, né, a Santíssima Trindade com uma pequena oração, que isso é muito necessário, que também nos faz entrar no clima da nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruídes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a vocês que entraram aqui com a gente, né? A Jusce, a Meire, a Dona Fran, a Priscila e quem quer mais que esteja aqui online conosco. Então vamos começar com aquela apostila que eu mandei no grupo lá dos ministros. Eu, Priscila, depois se receber a apostila também posso te mandar, não é um problema não é nenhum segredo. Eu baixei essa apostila do site da CNBB, é uma apostila para ministros da Diocese de Ponta Grossa, lá no Paraná, e eu achei bem interessante a maneira como o bispo e a coordenação litúrgica abordaram. Infelizmente, nossa diocese não tem nenhum subsídio que seja próprio nosso. Tem muitos livros por aí, livros até bons, então basta que a gente busque um pouquinho para que se mantenha sempre atualizado, informado quanto à questão dos nossos meios para aprender um pouquinho mais. Então, esse livro ele trata da dinâmica do ministro da Eucaristia, que também aqui envolve também o ministro da Pastoral da Esperança. O que é essa Pastoral da Esperança, Padre? São aqueles que levam a fé e a esperança cristã para as pessoas que estão desanimadas. A Pastoral da Esperança tem a missão, especialmente, de evangelizar
as pessoas que estão doentes e também as suas famílias, sempre na perspectiva da vida eterna. Quando tem um velório, são eles que vão fazer a oração das exéquias. Necessariamente não precisa que vá o padre fazer a oração das exéquias. Então pode ser fazer também pelo ministro da Pastoral da Esperança, e também ele pode ser o próprio ministro da Eucaristia, que faz duas pastoral ao mesmo tempo. Aqui na nossa diocese isso não é comum. É mais comum nos lugares onde não existe propriamente um número correto, bem distribuído de padres. Assim como tem poucos padres, os leigos têm que passar à frente. Seja na questão do batismo, tem pessoas que são imbuídas, recebem a missão de serem catequistas e terem mandato para batizar, por exemplo. Na Amazônia isso é muito comum. E também essa questão da Pastoral da Esperança, da visita às famílias e da oração nos velórios de exéquias. Então, pegando a introdução aqui, diz assim: eu baixei a minha apostilinha nesse Kindle, PDF, mais fácil a gente ler assim. Quem quiser imprimi-la, é só depois pedir em contato comigo, que eu mando para vocês a apostila, ou pegue lá no grupo dos ministros que a gente já disponibilizou. Eucaristia é Deus vivo em nós. Ao serem chamados a prestar um serviço à Igreja como ministros extraordinários da comunhão e da esperança, é comum muitos leigos sentirem um misto de alegria e temor. Alegria por terem sido escolhidos, serem escolhidos para este grande ministério, e temor por saberem que lhes tocará em ter um contato direto com a Eucaristia. Aproximar-se da Eucaristia significa experimentar Deus de pertinho. Olha que interessante. Por isso, no exercício do ministério, os MESC, sentirão o coração arder e perceberão que a Eucaristia é o sacramento privilegiado do encontro do Cristo missionário com Jesus Cristo. O discípulo missionário que se encontra com o próprio Cristo. São João Paulo II escreveu: a Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo como dom por excelência, porque dom dele mesmo. Esta não fica circunscrita no passado, pois tudo o que Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim transcende todos os tempos em todos e se torna presente. A Eucaristia, portanto, é Deus vivo entre nós. Eucaristia, lembrando que a palavra Eucaristia significa ação de graças, é algo que Deus doou à Igreja. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, deixou para a própria Igreja. A Eucaristia é o próprio corpo e sangue do Senhor, a própria vida de Deus que Ele deixa para todos os seus discípulos. Assim, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia não está presa só lá na Quinta-feira Santa, quando Jesus ceou com seus apóstolos e fez lá o rito da instituição da Eucaristia. Não, a Eucaristia continua diariamente renovando e atualizando a graça de Deus em nós dentro da Igreja. Assim, lembrando o que São Pedro fala para nós na sua epístola, no texto de hoje, na missa de hoje, nós somos pedras vivas dessa mesma igreja. A igreja não é simplesmente uma construção de alvenaria, de pedras comuns, juntas, mas a igreja somos nós. Nós, quando nos unimos por meio da caridade do próprio Cristo Jesus, onde Ele é o nosso fundamento, Ele é a pedra angular, nele colocamos a nossa força, a nossa base, e a partir dele, nutridos dele, do corpo e sangue dele, nós somos igreja. Nós somos, igreja é uma palavrinha também, origem grega, que significa assembleia. Nós somos a verdadeira Assembleia de Deus, no sentido próprio da palavra, como igreja. Eclésia, eclesia, eclesiamu, a minha igreja. Então, nós como igreja temos a Eucaristia como um alimento diário para a nossa alma. E é por meio da Eucaristia que nós somos igreja cada dia. Padre, mas a quarentena inteira eu estou sem comungar. O que acontece comigo? Nada. Obviamente, percebemos a falta desse alimento na nossa vida. Nós não somos assim menos merecedores do amor de Deus porque nós estamos comungando da Eucaristia.
mas somos convidados a manter a comunhão nas nossas casas, a comunhão espiritual na nossa vida diariamente com Deus. Eu comungo de Jesus mesmo que eu não tenha que celebrar a missa. A minha oração já é uma comunhão com Deus, já é também a Eucaristia. Então, nós temos que primeiramente nos organizarmos quanto a essa mentalidade, tá bom? Então, Eucaristia, ação de graças, todos nós somos chamados a fazer parte dessa mesma Eucaristia, dessa mesma ação de graças com a nossa vida. E diz assim ainda aqui na apostila: junto à Eucaristia, os ministros extraordinários se dão conta de que o próprio Jesus, o mesmo que caminhava pelas vias da Palestina, o mesmo que transformou a água em vinho, o mesmo que falou palavras eternas, agora ressuscitado, está a seu alcance em forma de pão. Ao perceber isso, cresce imensamente sua gratidão a Deus por tão grande tesouro dado à Igreja. De fato, a Santíssima Eucaristia, nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante sua carne, vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Olha que coisa bonita. A Eucaristia é a própria vida de Deus dada à Igreja. E o Senhor fala: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então é essa abundância de vida que nós somos chamados a participar. A Eucaristia é a presença estendida de Cristo nos séculos para a vida do mundo. Ou seja, é na Eucaristia que o mundo renova a esperança de um encontro com o próprio Deus um dia, quando chegar a hora, quando chegar a parousia, o retorno glorioso do Senhor Jesus. Não sabemos quando vai acontecer, sabemos pela fé que acontecerá sim. Então, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia é uma preparação que o Senhor concede à sua igreja para que nós sejamos todos de Deus. É a própria presença de Deus no nosso meio. Duas condições para que haja a Eucaristia: o sacerdócio e o mandamento novo que o Senhor deixou. Vamos lá. A cada ano, na celebração da Quinta-feira Santa, recordamos a instituição da Eucaristia. Naquela mesma noite, celebramos a instituição do sacerdócio. Celebramos a instituição do sacerdócio. Fala-se pouco, no entanto, do mandamento novo do amor, do gesto do lava-pés que Jesus realiza para com os seus discípulos e que deseja que se torne prática entre os seus. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. João 13:15. O sacerdócio e o mandamento do amor são sempre necessários para que aconteça a Eucaristia. Todos nós sabemos que onde não há sacerdote, não há Eucaristia. Então, na Paróquia Santa Bárbara, nós atualmente não temos povo reunido, mas continua a existir ali a Eucaristia. Hoje de manhã mesmo nós celebramos a Eucaristia, para Daíra e eu, e renovamos, o sacramento do altar ali naquele sacrário. Então, quem quiser depois, terça-feira em diante, fazer a visita Santíssima, está lá aberto, esperando vocês. Todos nós sabemos que onde não há sacerdote não há Eucaristia, e entende-se então o motivo pelo qual Jesus instituiu o sacerdócio quando se doava em Eucaristia a todo mundo. Por sua vez, o sacerdócio é todo relacionado à Eucaristia. O mandamento do amor, como sua concretização no lava-pés, no contexto daquela noite santa, o que significa? O evangelista João, com profundidade, colhe a profundidade do que está acontecendo e expressa-o com as seguintes palavras: tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. João 13:1. E logo em seguida acrescenta: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Na última ceia, Jesus vive o ponto mais alto de sua vida terrena, a máxima doação do amor para com o Pai e para conosco. Expressa tudo isso no seu sacrifício na cruz, que ele antecipa dando-nos o seu corpo e derramando por nós o seu sangue. E é desse momento culminante, e não de um outro, embora maravilhoso, como a transfiguração e outros milagres, que Jesus nos deixa o seu memorial. Isto é,
deixa para a igreja o memorial da presença daquele momento supremo de amor e da dor na cruz, que o Pai torna presente e glorioso na ressurreição. É desse momento que Jesus deseja que a igreja celebre a sua memória e reviva os seus sentimentos de doação. Fazei isto em memória de mim. Então, a Eucaristia, gente, ela é memorial. Contudo, não podemos confundir a expressão memorial com outra, recordação. Fazer memória não é simplesmente se lembrar, se recordar de Jesus. A memória que eu me refiro, a memória litúrgica, é uma memória que atualiza um fato antigo. Isso, na verdade, é uma característica da fé judaica que nós, como cristãos, herdamos. A cada ano, por exemplo, existia lá em Israel a festa das tendas, quando eles meditavam sobre a vivência, de estar nas tendas, ser um povo nômade e caminhar em direção à terra prometida. Então, durante aquelas semanas das festas, eles saíam das casas e iam morar nas tendas. Ou seja, eles faziam memória atualizadora daquele fato. Também a Eucaristia, assim como todo o sacramento, é uma memória atualizadora. Ao mesmo tempo que nós recordamos o fato da última ceia, nós atualizamos o santo sacrifício de Jesus ali na cruz, aqui no altar. São duas realidades diferentes que a gente coaduna na mesma coisa no sacramento da Eucaristia, ali. Então, são fatos importantes que nós atualizamos na nossa vida, trazemos para o hoje. Então, para que haja Eucaristia, é preciso o sacerdócio e o amor recíproco. Se não houver sacerdote, não haverá Eucaristia. E se faltar o amor recíproco entre as pessoas, a Eucaristia se tornará uma celebração que não aquece os corações e não se reviverão os sentimentos de Cristo. A Eucaristia celebra uma comunidade onde é Cristo o amor recíproco e faz a igreja e transforma os cristãos em discípulos missionários de Jesus Cristo, e comunidade se torna a morada de Deus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Os ministros extraordinários não somente zelam com imenso amor pela Eucaristia na comunidade, sendo colaboradores dos sacerdotes, mas são também os promotores do amor cristão vivido entre todos. Ou seja, vocês que fazem parte do corpo dos ministros extraordinários da paróquia, precisam também viver a virtude da caridade, do amor mútuo, do amor fraterno, da docilidade no trato com as pessoas, naquela missão que nós temos de nos doar pelo próximo. Lembrando que o próprio Cristo pede isso de cada um de nós. A Eucaristia, verdadeiramente, não pode ser celebrada quando estiveres levando tua oferenda ao altar ali e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Nós, como ministros extraordinários, temos que ter consciência que nós também temos que vivermos essa reconciliação. Não alimentar mal o nosso coração do próximo, buscar também uma conversão diária, buscarmos também a atualização do sacramento da confissão na nossa vida. Lembrando que o Padre Dair e eu, nós não paramos de atender confissões, mesmo em meio à pandemia. E eu não consigo contar mais de 10 ministros que tenham vindo se confessar comigo. Eu falando, eu penso, o Padre Henrique falando. Cadê vocês, ministros? Então, toda quarta e quinta a gente está lá para ter confissão. Padre, eu não posso ir naquele horário. Marcamos um outro horário, fora daquele. Mas o importante, mesmo que você não venha à missa, é que você consiga manter-se em comunhão com Deus, reconciliado com Deus. Isso é muito importante. E não só os ministros, mas como toda a nossa paróquia. Nós temos que buscar a confissão. Não é porque está na pandemia que o Papa liberou uma indulgência especial, uma igreja plenária particular, em tempos de crise, que eu vou abandonar os sacramentos, vou abandonar a confissão,
vou abandonar o mandamento do amor, a vivência do amor entre nós. Muito pelo contrário. É agora que, usando os sacramentos que nós temos, que nós vamos encontrar essa vida, essa esperança da vida em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quarentena não é para tirar férias de Deus, não é para você se esquecer da confissão, não é para você abandonar sua comunhão espiritual com o Senhor, mas é momento que você tem que afervorar ainda mais a sua fé, baseada em todas essas coisas que eu falei aqui. Vamos adiante, então. A Eucaristia, número 4, que é a Eucaristia, como suprema manifestação sacramental da comunhão da Igreja, exige para ser celebrada um contexto de integridade dos laços, inclusive ternos, entre a comunhão dos irmãos, de comunhão com Cristo, Senhor. Papa Bento XVI fala isso, né? Cristo, Senhor, consagrou na sua mesa o sacramento da nossa paz e unidade. Quem recebe o sacramento da unidade, sem conservar o vínculo da paz, não recebe um sacramento para seu benefício, mas antes uma condenação. Uma mãe tem 5 filhos. Está muito triste porque 2 de suas filhas não falam entre si. Se desentenderam e não sabem se perdoar. O encontro do Natal, com todos os filhos presentes, não teve sentido e não teve graça. Havia um espinho cravado em seu coração. A desavença entre essas mesmas 2 filhas. Ela sofre e reza. Pede a Deus que façam as pazes. Seria a sua maior alegria. E disse: quando os filhos estão de briga, nenhuma festa traz alegria para os pais. Da mesma maneira, quando os cristãos querem prestar sua homenagem a Deus, devem antes fazer as pazes entre si. Deus quer que seus filhos vivam em paz para que sua oferta seja aceita. Então, a Eucaristia é comunhão. Não somente comunhão com Deus, mas comunhão com o próximo. Eu não posso viver a plenitude da Eucaristia se eu alimento ódio, mágoa, rancor, ressentimento contra aquela pessoa que me fez mal. Preciso buscar reconciliar com Deus e reconciliar também com o próximo. Agora, as questões frequentes, que é a parte mais importante aqui do nosso diálogo, né? Vamos ver aqui se alguém com algum comentário. Eu não estou vendo mais comentário de ninguém. Vamos ver aqui. Atualizando. Apenas o comentário da Priscila. Ok. Vou tomar um golinho da minha água aqui, que já falei demais aqui, já deu até uma secura na boca. Então vamos lá. Questões frequentes sobre a Eucaristia. O que é Eucaristia? Eu vou ler aqui a definição da apostila e depois a gente faz o nosso comentário. É o próprio sacrifício do corpo e sangue do Senhor Jesus que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até o seu retorno. O sacrifício da cruz, confiando assim à sua igreja o memorial de sua morte e ressurreição. Eucaristia é sinal da unidade, vínculo da caridade, o banquete pascal no qual se recebe o Cristo. Olha que bonito essa definição. E quem recebe a Eucaristia é coberto de graça e lhe é dado experimentar antecipadamente a vida eterna. Tanto que nós, da nossa comunidade, todos os dias fazemos a oração de Santo Tomás de Aquino, nos voltando ali para o sacrário, para a Eucaristia, nós rezamos a oração ó sacro convivium, ó sagrado banquete, de que somos nós os convivas, no qual recebemos o Cristo em comunhão. Nele se recorda a sua paixão, o nosso coração ciente de graça, e nos é dado o penhor da glória que há de vir. Ou seja, aquilo que nós seremos em Deus e teremos em Deus,
começamos a provar, a degustar agora na Eucaristia. Como Jesus está presente na Eucaristia? Jesus Cristo está presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Está presente, com efeito, de modo verdadeiro e real, substancial, com seu corpo e sangue, alma e divindade. Nela está presente, portanto, de modo sacramental, ou seja, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, Cristo todo inteiro, Deus e homem. Ou seja, a Eucaristia é a própria vida, a presença de Deus. Padre, como é que ele pode fazer isso? Se está aqui na sua capela, está na nossa igreja matriz, em todo lugar. Simplesmente ele é Deus. E Deus, como dizia o Catecismo Antigo de São Pio X, Deus é um Espírito perfeitíssimo, é onipotente, onipresente e onisciente, Criador do céu e da terra. Ou seja, se ele é onipotente, ele pode tudo. Se ele é onipresente, ele está em toda parte. Se ele é onisciente, ele tudo sabe. Assim, sendo Deus, ele pode tudo e ele está em toda parte também. Assim, nós temos Deus aqui conosco na nossa casa. De maneira concreta, somos padres, mas você também tem Deus na sua casa, porque você é batizado, você é batizada e tem Deus dentro do seu coração. Então, meus irmãos, essa é a graça da presença real de Deus na Eucaristia, né? Está em todos nós e agir em nós, que somos seus filhos. Segunda questão aqui. A fração do pão divide Cristo? A fração do pão não divide Cristo. Ele está presente todo inteiro em cada espécie eucarística, em cada uma de suas partes. Então, se o padre na missa consagra aquela hóstia magra do tamanho de um prato, assim, redondo, ou aquela menorzinha, magra, mas menor, né, que temos também, é a mesma coisa. Então, não é o tamanho da hóstia que vai quantificar a presença de Jesus. Na verdade, não tem nada a ver. Assim, temos que ter, por fé, crer que Jesus está tanto nas pequenas frações como nas grandes. Isso pouco importa. O que importa é que Ele está ali. Assim, meu irmão, minha irmã, se você comungar meia hóstia ou uma hóstia inteira, tanto faz. É Jesus do mesmo jeito. Jesus está dividido metade no corpo e metade no sangue? É uma pergunta interessante. Essa eu nunca tinha imaginado. Para os próximos, a resposta é não. Ao falar em corpo e sangue, os hebreus se referiam à pessoa toda, completa. Nós somos corpo e sangue, né? Assim, Jesus está inteiro no pão consagrado, na carne, e como está inteiro no vinho consagrado, no sangue. Quem comunga um deles, comunga o Cristo todo, e não apenas uma parte dele. Então, meus irmãos e irmãs, nós comungando Jesus, tomando só a hóstia, ou tomando também do sangue consagrado, dos dois ou de um só, nós comungamos Jesus inteiro. Obviamente, para ter a comunhão com o sangue de Cristo, fora de ocasiões especialíssimas, como Páscoa, Corpus Christi e Natal, tem que ter toda uma preparação, preparar bem os ministros, ensiná-los a como dar a comunhão em duas espécies, para que não haja uma profanação, um sacrilégio, derramando as espécies sagradas por terra, no chão, né? É todo um preparo que tem para ter. Missas com muita gente, a gente não costuma dar a comunhão em duas espécies. Eu tenho um propósito. Quando tem uma missa de semanal com poucas pessoas, eu gosto de dar a comunhão em duas espécies. Tá? Especialmente nas quintas-feiras que a gente faz na matriz. Mas isso não é uma regra. Acima de 20 pessoas, eu já não dou a comunhão em duas espécies, porque causa um pouco de dificuldade, a gente estende muito o rito e pode ocorrer profanação do sagrado, né? Derrubar ali o sangue consagrado no chão, e aí? Aí meu coração para de bater, né? Tanta vergonha e humilhação de Jesus e minha. Então não dá. Então temos que ter zelo pela Eucaristia. Então não convém dar a comunhão em duas espécies todos os dias, todos os domingos. Apenas em solenidades importantes, ocasiões especialíssimas, para que seja valorizado.
Ah, padre, porque na igreja evangélica dá lá a Santa Ceia no vinho e no pão. Santa Ceia, cá, para nós católicos, Santa Ceia não é Eucaristia. Santa Ceia não é memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Santa Ceia para o evangélico é só uma recordação, um teatro que eles fazem lá e fazem uma oração em cima do pão e do vinho. Não tem poder nenhum na vida deles. Para nós é diferente. Para nós é a própria presença real de Jesus que vem ao encontro da minha alma pecadora e da sua também. Então, Jesus vindo morar no meu coração é diferente. É acolher Deus em nós. Se queremos acolher Deus em nós, temos que fazer por onde? Acolhê-lo decentemente. E também, ter cuidado para não banalizar as espécies sagradas. Por que normalmente se dá a comunhão sob a espécie do pão e não do vinho? Já respondi essa, mas vou ler aqui. Faz isso por razões de praticidade pastoral. Entregar o vinho consagrado aos comungantes é bem mais difícil do que entregar a hóstia consagrada. Acrescenta-se isso a numerosa participação dos fiéis nas celebrações e o tempo de distribuição da Eucaristia nas duas espécies acarretaria. Nada impede, contudo, que ela seja entregue nas duas espécies e até mesmo aconselhado que se assim se faça. Ao comungar o corpo de Cristo na espécie do pão, o fiel está comungando o corpo e o sangue de Cristo. Até quando continua a presença eucarística de Cristo na Eucaristia? Deve ser, Ela continua até que subsistam as espécies eucarísticas, ou seja, se a hóstia mofou, estragou, não é mais Jesus. Se o vinho consagrado azedar, também não é Cristo. Se virar vinagre, não tem ali presença real. Quando a igreja exige que se participe da Santa Missa, a igreja pede aos fiéis para participar da Santa Missa ou do culto dominical, que é a celebração da palavra com a Eucaristia, todo domingo, nas festas de preceito, e recomenda que dela se participe também nos outros dias. Interessante essa expressão culto dominical aqui, ela é bem evangélica. Eu particularmente não colocaria essa expressão. Eu colocaria celebração da palavra de Deus com distribuição eucarística, que é mais católico, O que se requer para receber a Santa Comunhão? Para receber a Santa Comunhão, deve-se estar plenamente incorporado à Igreja e estar em estado de graça, ou seja, sem consciência de pecado mortal. Quem estiver consciente de ter cometido um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de aproximar da comunhão eucarística. Isso é óbvio, sabido de todos nós que fizemos catequese, Qual é o significado das letras JHS? Essa que é interessante. Muita gente vê isso em outro lugar e não sabe o que significa. É um monograma de Cristo que significa Jesus Omnium Salvator. Significa, em latim, Jesus Salvador dos homens. E não Jesus Homem Salvador, como alguns erroneamente traduzem. São as festas de preceito, os dias do Natal do Senhor, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santíssima Mãe de Deus Maria, 1º de janeiro, e Sua Imaculada Conceição, que são os dias principais para nós de solenidade. Em que consiste a transubstanciação? A transubstanciação é a mudança de uma substância em outra. No caso da Eucaristia, a partir do momento da consagração, a substância do pão dá lugar à substância da carne, e a substância do vinho dá lugar à substância do sangue de Cristo. Mudança de substância. Por que o pão e o vinho não perdem a aparência que lhes é própria? Porque o que muda é a substância e não os acidentes, aquilo que a gente vê. Assim, com a transubstanciação,
o pão mantém o gosto, o cheiro e as demais propriedades do pão, mas se transforma em carne de Jesus. A mesma coisa acontece com o vinho. Os olhos do corpo enxergam o pão e o vinho. A fé vê a carne e o sangue de Cristo. Que coisa bonita isso, né? Vamos mexer mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui, tem alguns comentários. Infelizmente, os comentários não rolam automaticamente. Eu tenho que parar para passar com o dedo aqui. A Meire diz que está ouvindo e aprendendo. Obrigado, muito bom. De nada, Meire. O Daniel, padre, o senhor falou da questão de se reconciliar. Porém, se a outra pessoa não aceitar, como devemos agir? Daniel, entenda que a questão do perdão dentro da Igreja Católica, essa nossa vida, é uma questão importante, porque a pessoa que não perdoa, ela faz mal para si mesma. Que a outra pessoa que eu tenho mágoa, que está lá fora, independente da minha vontade, ela continua bem, bonita, gorducha, saudável, e eu alimento ódio aqui dentro, eu definho por dentro, me estrago totalmente por dentro. Então, preciso em Deus, por meio dele, porque a expressão, a palavra perdão, significa por dom, por graça. Então, é somente pela graça de Deus que eu consigo perdoar alguém. Então, eu faço o propósito de liberar esse perdão para outra pessoa, em Deus, e pelo amor do Senhor em mim, e a partir daí, eu decreto que aquela pessoa, a presença dela não me incomoda mais. Perdoar não é esquecer. Perdoar é ter uma ferida, uma cicatriz, e aquela ali, cicatriz, não te doer mais, não te fazer mal. Então, quando você busca uma reconciliação e a outra parte não quer, mas você deu o primeiro passo para a reconciliação, fez sua parte e deixa para lá. Se ela quer se reconciliar com você ou não, isso daí vai ser agora problema dela. Você já liberou o perdão para a pessoa. Não é para voltar à amizade antiga de sermos amiguinhos. Nós não somos crianças. As crianças são assim, são tão puras que elas brigam umas com as outras ali no quintal, né? Uma dá um pontapé na outra, depois começam a chorar e depois dão as mãos e continuam brincando. Crianças são assim, nós não. Então não adianta nada a gente dizer que perdoar é esquecer, não é isso. Isso é uma ideia florida da nossa mente. Então eu continuo acolhendo aquela pessoa, mas não preciso ter convívio diário com ela de novo, não precisamos reatar a nossa amizade, mas por meio de Deus eu continuo amando na caridade de Cristo aquela pessoa. E é isso. Né? O importante é a nossa decisão pelo Senhor. E vamos ver se mais uma outra pergunta para avançarmos um pouquinho mais. Dona Zefinha, uma vez ao mês sirvo na missa das 7h30, 19 horas e comungo nos 2 horários. Está correto, está certo ou devo comungar só em uma missa? Dona Josefa, aquilo que eu aprendi com o Padre Micael, que é o nosso professor de liturgia, ele ensinou que o fiel católico comum, se participa da missa inteira até 2 vezes, pode comungar nas 2 vezes. Agora, por uma necessidade especial, não vem ninguém para cantar, a senhora tiver que vir uma 3ª missa, a senhora não comunga. Faça apenas a comunhão espiritual. Assim também vale para todos os ministros, né? Se está servindo 2 missas, comungue em 2 missas. Mas passou de 2, você não comungue, tá bom? Para que não se banalize, para que não ache que inconscientemente, né, que a Eucaristia é qualquer coisa, não é, tá bom? Eu, como padre, se eu fizer 5 missas, 6 missas, se eu não comungar ali, a missa se torna inválida. Então, eu obrigatoriamente tenho que comungar na intenção de todos da comunidade, né? E ali, tomando parte eu torno válido ali o sacramento celebrado. A Meire pergunta, se JHS significa Jesus Salvador dos Homens, não teria que escrever JSH? Não, Meire, porque a gente escreve em latim, tá? Então,
essa sigla, digamos assim, ficou famosa com os padres jesuítas. Ela é escrita desse jeito mesmo porque ela é latina, é em latim que a gente escreve, e fala em latim também, tá bom? Tem mais alguma pergunta de vocês? Obrigado, padre. De nada, Ana Josefa. Eu acho que por enquanto não, né? Vamos ler mais um pouquinho, temos alguns minutos ainda pela frente. A missa do sábado vale para o domingo? Olha que interessante. O tempo litúrgico do domingo começa nas vésperas do domingo, no entardecer do sábado. Por isso, a missa do sábado vale para o domingo, pois segue a sua liturgia. Independente de seguir a liturgia ou não, a missa do sábado vale para o domingo. Como assim, padre? Quando nós pegamos o livro da Gênesis, lá no capítulo 1, onde narra a criação do mundo em 7 dias, o escritor sagrado sempre diz: houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia, houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia, e assim vai. Ou seja, o dia começa na tarde e termina, né, com a manhã. Então, o dia natural, das 12 horas de luz, porém, ele começa o entardecer, ou seja, às 6 horas, 18 horas, começa já o domingo. E vai até às 18 horas do outro dia. Tá? Essa é a ideia litúrgica de celebração. Assim, entendamos que se a gente vai numa missa de sábado à tarde, a gente consegue participar bem da missa do domingo. Padre, mas aqui na diocese a gente começa rezando 3 da tarde com o Padre Marcelo na televisão e já é a missa do domingo, é verdade. Isso quem decretou foi o senhor bispo. Ele tem o poder de decretar esse tipo de coisa, então toda missa na diocese de Santo Amaro a partir das 15 horas já é missa dominical. Padre, mas eu fui à missa e o padre não celebrou a missa do domingo, não tem problema. Você comungou nessa missa, você orou, participou ativamente? Sim, então para você valeu. Mesmo que o padre celebre a missa do sábado. Teve um dia aí que me parece que foi Imaculada Conceição no sábado. Aí eu tinha que celebrar a missa da tarde. Eu fiz questão de celebrar Imaculada Conceição à tarde, porque é uma solenidade importante, é até de ação de guarda. Então as pessoas que foram à missa, elas cumpriram o preceito da Imaculada Conceição e cumpriram também o preceito dominical, se elas não tivessem conseguido ir à missa no domingo. Mas obviamente era para ir à missa 2 vezes, o sábado e no domingo, né? E a gente acaba ficando nessa dificuldade legal aqui, que toda hora alguém pergunta para o padre. Então, a missa do sábado sim vale para o domingo. Assistir à missa pela TV atende o preceito dominical? Em tempos de pandemia, sim, mas em dias comuns, normais, não. Exceto se você estivesse acamado ou doente e impossibilitado de participar presencialmente da missa. Mas, como diz o texto aqui, né? Quando a pessoa está impossibilitada, a missa assistida pela TV, ou ouvida pelo rádio, ou pela internet, é de grande valia. Então, continue assistindo a missa pela televisão ou pela internet, se você puder. Outra pergunta aqui. Quando a hóstia santa prende-se ao céu da boca, isso significa que a pessoa estava em pecado? A minha catequista antiga dizia isso, né? E ela era velhinha já, ela morreu com quase 90 anos. Ficou 45 anos, 50 anos dando aula de catequese. É uma ideia antiga, obviamente não tem nada a ver. Eu, às vezes, a hóstia agarra no céu da boca porque estou com a boca seca, estou com sede, né? Eu vou ler aqui o texto aqui para não falar demais. Não tem nenhum significado, senão que a hóstia, sendo feita de farinha, tende facilmente a se prender onde houver umidade. Isso quer significar, portanto, nada mais que isso. Então, não tem nada a ver. Vamos ver mais alguma pergunta aqui, que não está no script. E quanto ao jejum devido, antes e depois da comunhão, de quanto tempo deve ser?
pois alguns perguntam: Meire, quanto ao jejum eucarístico, é uma pequena controvérsia. Os antigos diziam que tinham que ter um jejum de 24 horas. Outros diziam, que tinha que ter jejum de 12 horas. Outros, atualmente nós falamos que tem que ter um jejum de 1 hora antes da comunhão. Como assim, padre? Então, a missa vai começar às 7h30, então eu vou para a missa em jejum, obviamente. Mas se eu for às 10h30, eu posso me levantar às 7h e tomar um café da manhã, normalmente. Contanto que tenha 1 hora antes da comunhão. Como eu nunca sei que horas que vai acabar a missa, porque depende de muitos fatores, então eu faço o quê? Eu como até 1 hora antes da missa, tá bom? Então funciona assim. E quanto após a Eucaristia, tem jejum? Não, não tem jejum. O que nós recomendamos é que nós façamos um momento de introspecção, de silêncio, de oração após a comunhão. Alguns santos místicos afirmam que Jesus fica presente em nós, até cientistas falam isso, que a hóstia deve estar em nós até 15 minutos depois de ser consumida, depois ela vai se dissolvendo, e começa o processo digestivo dentro do nosso estômago. Então entendamos que nesse ponto é importante que você e eu respeitemos esse momento ali. Uns 15 minutos depois, vamos sair da missa com tranquilidade, não da agitação, perder a noção do sagrado, Por isso que é importante ter esse silêncio, essa oração com o Senhor também após a comunhão. Bom? Padre, sei que na missa, na oração do Pai Nosso, não falamos amém. E quando é uma celebração comum, o ministro da Eucaristia? Quando for uma celebração comum, você pode falar amém sim. Na missa não se fala amém, porque o padre continua o Pai Nosso. Lembrando que se pegarmos a versão de São Lucas, o Pai Nosso termina com a frase: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa também na missa. Não, perdão, não é Lucas, é Mateus isso. Em Mateus termina assim, e a gente pegou a mesma fórmula de São Mateus e usa na missa. Então, quando a gente junta, todos juntos falando a expressão vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, ali terminou o Pai Nosso, tá bom? Agora, quando é a celebração da missa, quando é o texto da Nossa Senhora, é importante que você fale o amém, sim. Por muitas pessoas não sabem, amém não significa assim seja. Amém significa emet, que significa é verdade. Quando Jesus no Evangelho ele fala assim, a expressão muito usual de Cristo, dando um ensinamento diferente: em verdade te digo. Assim, assim, assim. Ele, na verdade, ele disse amém, amém. Amém 2 vezes. Ou seja, é verdadeiro aquilo que eu digo a vocês. Então, quando a gente fala amém, depois das orações, a gente diz: é verdade, é verdadeiro. Essas palavras são dignas de fé. E assim a gente continua. Só que infelizmente se banaliza tanto o amém que amém virou assim seja. E agora tem uma corrente nova aí, que é beira a igreja, que ao invés de dizer amém, eles falam amém. Como se fosse o verbo amar, Então, não diz mais amém, diz o amém. Como se tivesse algum significado para a gente, um verbo fora do contexto assim. Mas paciência. Vamos olhar aqui mais uma perguntinha. Qual a importância que o Mestre pode dar aos milagres eucarísticos? É necessário que se tome todo cuidado para não exagerar na divulgação dos assim chamados milagres eucarísticos. A nossa fé não pode fundar-se nisso. A fé está justamente no não ver além das aparências e assim mesmo crer. Mais do que divulgar os milagres eucarísticos, esforcemo-nos em crer simples e puramente na presença silenciosa de Jesus. Em cada missa acontece o milagre. Acreditamos na presença de Deus na Eucaristia, diz na Eucaristia, porque acreditamos na sua palavra, que ele disse: isto é meu corpo que é dado a vós. Não precisa sair em busca de outros milagres. Cuidado com o sensacionalismo. Olha que pesada essa frase aqui. Realmente, me lembro que um tempo atrás aí divulgaram um milagre eucarístico
numa cidadezinha lá do Mato Grosso, chamada Tangará da Serra, né? Aí lá que o padre celebrou a missa num cálice de vidro, aí ficou grudada uma hóstia, um formato, sim, parecia uma face humana. Aí foi aquela comoção toda. Não querendo julgar o padre, porque eu não tenho esse poder, longe de mim. Mas os livros sagrados pedem que a gente celebre a Eucaristia em metal nobre, e não em cálice de vidro ou em cálice de cristal. Isso é antilitúrgico, porque são assim, substâncias que são frágeis. Um vidro bate ali, lasca, e dá derramar todo o sangue no altar, eu perco o cálice. Então não adianta isso. Obviamente, se você olhar assim, o meu inconsciente está tão voltado para aquilo ali que é sagrado, que eu acabo vendo coisas onde elas não estão. Então, para que a gente vai ficar olhando, né, uma hóstia dentro de um cálice de vidro, achando que Jesus está se manifestando? Gente, a manifestação de Jesus na nossa vida necessita através de nós. É claro que o milagre eucarístico é algo importante, que nós necessitamos de ver milagres de vez em quando, mas a minha fé vai além dessas coisas assim externas. Eu tive a graça de, no ano 2014, ir a Lanciano. 2013 ainda. 2014 eu fui a Santarém, em Portugal. 2013 eu fui a Lanciano, lá na Itália. E conheci o Santuário dos Milagres Eucarísticos de Lanciano e de Santarém. São hóstias que se converteram, né, em carne e sangue, porque teve um desmazelo da parte dos ministros ou da parte de uma comungante que tomou a Eucaristia e roubou para fazer uma macumba. Então, gente, é triste porque Jesus manifesta ali a sua presença de forma extraordinária quando nós somos infiéis na nossa custódia, na nossa salvaguarda da Eucaristia. Então, longe de nós tentarmos a Deus. É melhor que a gente continue, né, nessa mesma perspectiva de fé. Vamos olhar mais uma perguntinha aqui. Dona Francisca pergunta: Padre, já aconteceu que participei da missa pela manhã e à noite precisei fazer a celebração da palavra. Devo comungar? Sim, pode comungar. Até 2 vezes por dia. O Renan pergunta: Padre, por que a igreja durante a semana fica aberta apenas pela manhã e não de noite nos horários de que haviam missas? Ajudaria bastante quem não pode ir rezar pela manhã porque não parou neste tempo de pandemia. Então, Renan, nós temos um problema aqui. A nossa funcionária ela trabalha no expediente num horário reduzido por causa da quarentena. Então, para nós, termos alguém para abrir a igreja é inviável. Não posso deixar a igreja aberta sem ninguém olhando. Alguém tem que ir lá olhar, vigiar a igreja. O Santíssimo está lá dentro, né? Não tem nada de valor, mas Jesus está lá, que é o nosso tesouro. Então, por esse motivo. Agora, você, outra pessoa que mora longe, que passou o dia inteiro trabalhando, procure uma igreja próxima do seu trabalho e na hora do almoço, no intervalo que tiver, vá lá e faça a sua oração. E venha à igreja no domingo, que ela fica aberta no horário de missa, tá bom? Então, infelizmente, não dá para abrir a igreja à noite nos horários normais. Lembrando que o nosso bairro do Álamos não é tão seguro como era antigamente. Então, não dá para expor as pessoas a perigos desnecessários, ainda mais em épocas de pandemia, ok? Não há nenhuma outra pergunta. Então vamos ler a última pergunta aqui, para que a gente termine por hoje. Obviamente, essa formação com essa apostila nova que a gente adotou, que ano que vem eu devo modificá-la, ela tem muitos capítulos, muitas páginas. Vamos ater somente aquilo que é necessário e dar um passo por vez. Os ministérios na igreja. O que significa a palavra ministério? A palavra ministério, do latim ministerium, significa ofício próprio dos servos, ou seja, ministério significa serviço. Entendemos hoje, no contexto eclesial,
o ministério como uma doação de si e de seu tempo a indivíduos e grupos por parte de uma pessoa que o faz de modo espontâneo e organizado. Toda a igreja é ministerial, isto é, cada um dos seus membros é chamado a descobrir o seu espaço, seu lugar e ser um agente ativo. Existem pessoas que acham que os ministérios na igreja é uma honraria, é simplesmente uma ocasião de vaidade. Não é. Para mim, ser padre não é nenhuma questão de honraria, pelo contrário. Às vezes eu me sinto até mais obrigado sabe, pelo ministério que eu assumi a ser padre e sem receber nada em troca. Porque a gente trabalha em tempo integral às vezes, né? Morando próximo é 24 horas por 24, porque para estar alguém no hospital quase morrendo, não tem horário comercial para isso. Então a gente tem que estar disponível para vocês. Então, além disso, temos que estar presentes nos momentos mais difíceis das pessoas, da morte, do sofrimento, da dor. E às vezes isso é um peso muito grande. Sem falar que o tempo para mim mesmo, às vezes não tem. Agora, na pandemia, eu estou tendo mais tempo para mim, graças a Deus, é uma coisa. Mas eu sei que isso vai passar e, se Deus quiser, eu voltar à minha vida normal de novo. E nisso daí, gente, é importante entender que o ministério é doação da nossa vida, do nosso tempo, sem procurar nada em troca. Então, quando o ministro aceita a função de ser um mestre, ele tem que entender que aquilo ali é doação de vida. Tem mestre que está ali para brilhar, é mestre só para o altar, é só para a missa solene e festiva. Agora, depois, some. Você precisa de alguém levar comunhão para um doente, você não pode ir encontrar um mestre. Ainda bem em Santa Bárbara não é assim, não acontece isso com a gente. Mas já vi paróquias assim. Aí no dia do padroeiro, da padroeira, estava assim, eu tinha 80 mestres lá, tudo brigando para colocar o jaleco. Agora, num dia comum, ó, entregues ali. É triste isso. A pessoa não entendeu nada do que significa serviço. E nós temos que servir o próximo. Quem vive para servir, né, vive na perspectiva do reino de Deus. Então isso é o mais importante. Continuando aqui a leitura desse trecho, né, toda a igreja ela é ministerial. Isso o Vaticano II já afirmava para nós. Os ministérios eclesiais não constituem, no entanto, uma atividade estritamente pessoal, mas têm uma característica comunitária. A cada um, Deus confere dons para que possa colocá-los a serviço da comunidade. Eu sou padre, sou ministro, não para mim, mas para vocês. Tá bom? Fique bem claro isso. Você que é mestre não para si, para aparecer, mas é mestre para o próximo, para a comunidade, para a igreja. Ou como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, a primeira carta, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. 1 Pedro 4,10. Assim, toda a igreja ela é ministerial. Nós não avançamos muito hoje na nossa formação, né, gente? Infelizmente, é muito detalhe, mas vale a pena a gente estar aqui meditando sobre essas coisas um pouquinho. Padre, nessa documentação diz aonde ser ministro durante... Nesta documentação diz que pode ser ministro durante 9 anos. Isso seria um limite? Caso passe, a pessoa terá que ser substituída? Daniel, não existe esse limite. O que pede é que não tenha muitos mandatos renovados sucessivamente. Ano passado, a dona Francisca me pediu para a gente renovar o mandato dos ministros. A gente renovou o mandato dos ministros. Agora, se depois de 3, 6, 9 anos, que foi praticamente 3 mandatos, no caso, a cada 2 anos, né? 2, 4, 6, 8, 10. Aí a gente podia jogar para 10 anos, né? Depois de 10 anos você não quer mais ser ministro, não tem problema. Agora, eu não posso, de maneira alguma, falar assim, você já está há 4 ou 5 anos, você tem que sair. Não, você consegue ainda fazer seu ministério, consegue ainda ter tempo para isso, e quer continuar, eu obviamente vou deixar.
A não ser que haja uma situação muito difícil, algo muito extraordinário, um problema, um escândalo, aí sim a gente conversa com o ministro e o afasta. Tirando isso, a gente continua. Não tem uma regra definida. Ser ministro é algo novo para a igreja. Deve ter mais ou menos uns 30 anos, uns 70, depois vai com 75 mais ou menos, que a igreja se abriu a isso. Então, é um mandato extraordinário, ou seja, a faculdade que vocês receberam, ela pode cessar. Diferente de mim, que recebi um mandato ordinário, ou seja, eu deixo de ser ministro só com a minha morte. E quando, Deus me livre, caso aconteça o padre deixar de ser padre, de ser ministério, mas ele continua ali como ministro, mesmo que não exerça mais. Porque isso se tornou inerente a ele, na alma da pessoa. No caso de vocês, não. Vocês participam do ministério eucarístico na pessoa do bispo, que deu esse munus. E isso aí cessa por um tempo mesmo e com o pedido de vocês, sem nenhum problema. Tem pessoas que começaram no ministério com você, Daniel, e não estão mais com a gente. Não vamos tratar de nomes aqui, mas muita gente já deixou o barco, Viu que ser ministro é muito exigente e a pessoa não quis mais. É assim, somos livres. Trabalhamos sempre na liberdade, nada de sermos coagidos ou obrigados. Então, vou parar nesse tópico aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui nesse... Pronto. Marquei. Paramos na página... É que eu não consigo ver a página. Bom. Como surgiram ministérios na igreja? Vou parar nessa página aqui, ok? Aí na próxima vez a gente continua desse ponto aqui. Peço a vocês que baixem a apostila lá do nosso grupo dos ministros, para que possamos acompanhar aqui a nossa formação. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Meire diz: Deus o abençoe imensamente sempre. Muito obrigada, Padre. Muito esclarecedora a formação. Deus é louvado por seu ministério. Obrigado, Meire. Reze por nós, viu? Contamos com a sua oração também. Tem mais alguma pergunta para a gente concluir? Daquilo que nós falamos hoje, Aquilo que falamos sobre essa realidade da missa e do exercício do ministério. Se não, paciência. Então é isso. Eu espero em Deus que a gente possa voltar aos poucos à nossa vida normal, mesmo com essa pandemia ainda no auge, E o quanto antes a gente consiga ter de novo acesso à Eucaristia como tínhamos antes, mas diferentemente, que nós possamos valorizar mais a missa, valorizar mais ali a pessoa de Jesus no sacrário e o momento da comunhão. E acima de tudo, valorizar cada vez mais a nossa pertença à igreja. Então, ser igreja, independente do lugar que eu esteja, eu sou igreja. Como diz o São Pedro na nossa segunda leitura de hoje. Então é importante que nós sejamos pedras vivas, edificadas com o alicerce do Cristo, que é a nossa rocha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Tarcísio, padroeiro dos ministros, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que o Senhor Jesus os abençoe. Só lembrando aqui, a Darli diz: Padre, os ministérios pastorais seriam o mesmo, pois tem paróquias que não falam pastorais e sim ministérios. Isso também é correto? Eu não gosto dessa nomenclatura, Darli. Prefiro que seja tratado realmente pastoral. Porque pastoral tem a função de estar ali no pastoreio,
ajuda na comunidade, mas na prática é a mesma coisa. Os MESC, os ministros também são uma pastoral, tá bom? E fiquem com Deus. Vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, que se eu cortar assim de repente, vocês ficam assim sem falar a palavra, sem ver o final da formação, né?